Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. É um gosto estarmos aqui para mais uma análise. E hoje temos em mãos uma análise que é sinceramente fascinante. Vamos focar-nos no capítulo 15 do livro do Gênesis. Um texto milenar. Sim, um texto milenar que narra o encontro, ou melhor, a formação de uma aliança revolucionária entre o divino e a figura de Abraão. E para estruturar a nossa conversa de hoje, nós reunimos uma verdadeira montanha de fontes. Sem dúvida. Temos connosco comentários bíblicos muito profundos, teses de teologia e análises históricas detalhadas sobre as dinâmicas sociais do Antigo Oriente Próximo. E a nossa missão hoje, o nosso grande objetivo com esta exploração, é descobrir como é que um texto tão antigo redefiniu completamente o próprio conceito de fé. Exato. Como é que passamos de um conceito de religião baseado num contrato de submissão e medo para uma relação de verdadeira amizade e graça? Pois é essa a grande transição. E o que realmente prende a atenção nas nossas fontes, o grande gancho disto tudo, é o contraste. Como é que um homem do mundo antigo, que repare-se bem, ele não constrói um único templo, nem realiza um feito heróico formidável. Nada disso? E mesmo assim, torna-se o arquétipo da fé para o judaísmo, para o cristianismo e para o islão. Simplesmente por adormecer e confiar. É um paradoxo brilhante. Bem, vamos lá desembrulhar isto. Porque para perceber o capítulo 15 temos de recuar um bocadinho ao contexto. O que é que estava a acontecer? Ora bem, o que ressalta logo no início da nossa pesquisa é que não estamos perante um mero registro histórico. Os académicos concordam que este é o berço da teologia bíblica moderna. E o contexto dita muito a carga emocional aqui. Abraão acaba de regressar de uma guerra. O capítulo 14. Precisamente, ele tinha acabado de libertar o seu sobrinho Lot. E logo a seguir recusa todas as riquezas do rei de Sodoma. É aí que as análises psicológicas e textuais entram. Quem rejeita alianças humanas seguras, as tais riquezas e proteção para manter a sua integridade, sente invariavelmente o peso da incerteza. Fica vulnerável. Exato. Fica vulnerável e sente o peso esmagador do "e agora? O que é que me vai acontecer?" E é precisamente no meio dessa vulnerabilidade que o texto apresenta uma intervenção divina. E a abordagem é muito pouco convencional para a época. Deus surge e diz algo como eu sou o teu escudo. A tua recompensa será muito grande. Essa frase é uma viragem total. As fontes teológicas sublinham que nesta passagem o próprio Deus passa a ser retratado como o tesouro. Se pensarmos bem, usando uma analogia mais moderna, os deuses antigos funcionavam um pouco como máquinas de venda automática cósmicas, não é? Sim, essa analogia capta perfeitamente a mentalidade da Mesopotâmia, por exemplo. As religiões viam as divindades como entidades puramente transacionais. Tu dás um sacrifício, puxas a alavanca e sai uma colheita. Ou proteção militar. Os deuses precisavam de ser alimentados pelos humanos e, em troca, davam favores. Mas a declaração no Gênesis subverte essa lógica por completo. A maior bênção não é o benefício material. É a própria presença divina. E as teses de teologia consideram esta a semente de toda a tradição mística que se seguiu. A ideia de que o divino em si mesmo é a recompensa. Só que a resposta de Abraão não é de um crente passivo. Em vez de se curvar e fazer uma oração silenciosa e submissa, ele expõe uma ferida. De forma muito crua até. Sim, o texto mostra-o a questionar abertamente. Ele diz algo como: que me dareis, Senhor Deus, se eu vou sem filhos? Ele confronta a promessa com a sua realidade dura. Diz que o herdeiro vai ser um servo da sua casa, o Eliezer de Damasco. Não há aqui aquele silêncio reverente que esperamos num texto sagrado. À primeira vista parece quase uma falta de respeito. Mas os comentários bíblicos apontam para um paradoxo. Qual paradoxo? Os teólogos interpretam esta honestidade como a marca de uma imensa fé relacional. A verdadeira fé bíblica não é um silêncio resignado. É um diálogo. Um diálogo intenso e sincero. O divino não se ofende com a dúvida de Abraão. Pelo contrário, o consenso analítico sugere que Deus prefere uma pergunta honesta e frontal, nascida da angústia, a uma obediência cega e de fachada. O diálogo aberto é o início da tal amizade com Deus. Exatamente. É quase libertador pensar que o arquétipo da fé começou por duvidar abertamente. E a pedagogia divina que se segue é visualmente incrível. Deus convida Abraão a sair da tenda. Um detalhe que os comentadores adoram dissecar. Sim, porque sair da tenda é mais do que ir lá fora. É um
convite para abandonar as limitações perceptivas, para sair de uma lógica estritamente humana e calculista. E olhar para uma perspectiva muito mais ampla. Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas se fores capaz. Para percebermos o impacto disto, os historiadores lembram-nos de como seria o firmamento no Antigo Oriente Próximo. Completamente limpo, sem qualquer poluição luminosa. O céu noturno antigo era a representação máxima do infinito. E é muito curioso ver como as interpretações disto evoluíram ao longo dos séculos. Nas nossas fontes encontramos, por exemplo, a visão de Santo Agostinho, certo? Sim, Santo Agostinho fez uma leitura que mudou o paradigma. Ele propôs que aquelas estrelas não representavam apenas a descendência biológica de Abraão. Mas sim uma imensa descendência espiritual. Exato. A multidão de todos os crentes ao longo da história que viriam a adotar essa mesma postura de confiança. E é aí que chegamos à passagem mais dissecada de todas as nossas fontes. O texto diz simplesmente que Abraão acreditou e isso foi-lhe creditado como justiça. E repare-se que não há registro dele construir nenhum altar gigante neste momento. Não há rituais, não há cerimónias complexas. Apenas uma atitude interna de confiança. Então, o que é que isto significa realmente na prática? O que é fascinante aqui, e as teses de teologia sistemática dão grande ênfase a isto, é que este versículo se torna a pedra basilar de grande parte do pensamento religioso ocidental. Especialmente séculos mais tarde com o apóstolo Paulo. Sim. Nas suas cartas aos Romanos e aos Gálatas, Paulo ancora-se exatamente neste momento para provar um ponto revolucionário. Que a justificação não vem das regras. Precisamente. A aceitação divina, a salvação não deriva de cumprir leis exteriores ou rituais como a circuncisão. Que de resto ainda nem existia na cronologia de Abraão. Bem lembrado, o argumento de Paulo é que a justiça provém unicamente da confiança na palavra divina. É o verdadeiro nascimento da teologia da graça. Mas a noite não acaba com Abraão a olhar para as estrelas. O relato avança para um ritual que parece saído de um registro muito obscuro. Bastante perturbador até para os nossos padrões. O texto descreve Abraão a trazer animais. Uma novilha, uma cabra, um carneiro. Ele divide-os ao meio e coloca as metades ensanguentadas frente a frente. O que é que a história nos diz sobre isto? As fontes históricas são claríssimas. Este ritual corresponde quase ao milímetro a um formato legal muito comum no Antigo Oriente Próximo, o Tratado de Suzerania. Era usado por impérios como os hítitas. Exato. Estabelecia a relação entre um rei poderoso, o suzerano, e um rei menor conquistado, o vassalo. E como é que funcionava na prática? Ambas as partes, ou muitas vezes apenas o vassalo, passavam por entre as metades dos animais. E o juramento implícito era: se eu quebrar este acordo, que me aconteça o mesmo que estes animais. Basicamente um juramento sob ameaça de desmembramento. Um pacto baseado no terror. Mas há um detalhe que os comentadores não deixam escapar. Além dos animais de grande porte, há a inclusão de uma rola e de um pombo. E a análise sociológica dá um peso enorme a isso. Nos códigos de sacrifício antigos, as aves eram as ofrendas dos mais pobres, daqueles que não podiam dar gado. A sua presença simboliza a universalidade da aliança. Sim, não é um clube exclusivo para a elite. Abrange todas as condições sociais. E há também a ação de Abraão em enxutar as aves de rapina que tentavam devorar as carcaças. Estão a enfraquecer. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque quando chega a hora de firmar o pacto, a hora em que Abraão, o vassalo, deveria caminhar entre os animais, Ele não dá um único passo. cai num sono profundo. O texto hebraico usa a palavra tardema. Os linguistas destacam que não é um simples cansaço. E é a mesma palavra usada quando Deus cria Eva enquanto Adão dorme. Precisamente, representa uma passividade humana total. A escuridão densa que o rodeia simboliza o mistério da transcendência de Deus, a chamada noite da fé. Onde não há clareza, apenas espaço para confiar. E depois apenas Deus, sob a forma de um braseiro fumegante e uma tocha de fogo, passa entre os animais. É uma aliança unilateral. A salvação e a promessa passam a depender exclusivamente da fidelidade de Deus e não da frágil perfeição humana. É uma subversão total do direito antigo. Deus assume a posição de quem sofre as consequências se o pacto falhar. E se ligarmos isto ao panorama geral da teologia, se olharmos para a perspectiva cristã, as ramificações são imensas. Prefigura o sacrifício na cruz. Exatamente. Ao passar sozinho, Deus compromete-se a assumir as consequências mortais caso a humanidade quebre a aliança. É a antecipação teológica de Cristo a assumir o peso da infidelidade humana. E as nossas fontes vão ainda mais longe nas prefigurações, cruzando isto com o capítulo anterior.
o encontro com aquele misterioso sacerdote, o Melquisedeque. Sim, em Gênesis 14, Melquisedeque oferece a Abraão pão e vinho. Pão e vinho, que a tradição cristã lê como uma preparação direta para a Eucaristia. O sacramento da nova aliança. O encadeamento literário é muito sofisticado. Primeiro o pão e o vinho, depois a aliança incondicional, baseada num sacrifício assumido por Deus. Contudo, no meio de toda esta glória cósmica, o texto atira-nos com uma dose dura de realidade, a profecia dos 400 anos. É verdade. A narrativa anuncia que a promessa vai demorar e que os descendentes de Abraão serão escravos no Egito durante 4 séculos. Deve ser desconcertante receber a promessa de uma aliança gigante e, logo a seguir, saber que a tua família vai sofrer. Os académicos veem nisto um sinal de que o texto bíblico raramente apresenta a fé como uma isenção de sofrimento. A fé exige tempo. E a paciência de Deus tem aqui um papel fundamental. O texto diz que a escravidão vai durar esse tempo porque a iniquidade dos amorreus ainda não estava completa. O que a análise exegética sugere é que Deus dá tempo à história. Até aos povos inimigos é dado espaço para mudarem de rumo antes de enfrentarem as consequências. O relógio divino não funciona ao ritmo da nossa urgência. Exato. A fé exige aceitar esse ritmo que muitas vezes não oferece os resultados imediatos ou mágicos que gostaríamos. Passa por atravessar a maturação e a dor do processo histórico. O que choca de frente com a nossa mentalidade de respostas instantâneas, mas conduz-nos perfeitamente à relevância cultural desta figura. Abraão é o pai de 3 grandes religiões. O alicerce do judaísmo como o patriarca fundador, o modelo da justificação pela fé no cristianismo e Ibrahim, no Islão, o modelo supremo de submissão à vontade divina. E a perspectiva da carta aos Hebreus no Novo Testamento também muito focada nas fontes. A ideia de que ele viveu sempre em tendas. Como um estrangeiro, sim. Os sociólogos da religião acham esta metáfora fantástica. Ele nunca construiu fortalezas permanentes porque a sua esperança ultrapassava as realidades visíveis e materiais. Essa metáfora de habitar em tendas é um convite ao desapego das seguranças efêmeras. E isto leva-nos às lições práticas que as fontes traem para quem ouve estas histórias hoje em dia. Sim, os teólogos destilam princípios muito pragmáticos daqui. O primeiro é que Deus fala frequentemente nos picos de incerteza. A história começa com "não temas". O que mostra que a ausência de controlo torna-nos mais receptivos. O segundo ponto é a validação da dúvida. A oração verdadeira nasce de dor sincera e não de uma certeza fabricada e inabalável. E a terceira lição tem a ver com o impacto invisível da confiança. Um homem que olha para as estrelas no meio do nada e decide confiar. E essa decisão de aparente insignificância acaba por alterar a trajetória de milénios da história humana. É impressionante tentar dimensionar tudo isto. Para resumirmos o que exploramos hoje, a aliança de Gênesis 15 não é só a fundação de um povo. É a transição para uma amizade profunda, baseada na graça gratuita. Um Deus que se compromete incondicionalmente, mesmo conhecendo a profunda fragilidade humana. E a grande lição é que a verdadeira segurança não está no controle absoluto das circunstâncias, mas em aceitar e confiar no mistério. E isto levanta uma questão importante, que é deixada em aberto pelos filósofos contemporâneos, e eu acho que é o ponto ideal para fecharmos esta análise. Partilha connosco. Se pensarmos bem, a fé inabalável de Abraão foi forjada na ausência de luzes artificiais, apenas a olhar o céu estrelado e suportando o silêncio profundo do deserto noturno. Longe de qualquer distração. Sim. E a provocação é esta: como é que a mente humana moderna vai conseguir escutar essa mesma voz divina ou encontrar essa claridade existencial numa era definida pelo excesso de informação? Rodeados de ruído constante e exigências de resultados imediatos. Exatamente. O convite silencioso deste texto antigo para nós hoje talvez seja o desafio de desligar o ruído e ter a coragem de voltar a olhar para o céu. Uma reflexão final fantástica. Fica o convite a todos os que nos acompanham para olharem para as estrelas. Muito obrigado por estarem desse lado em mais esta viagem pelas fontes e pelos textos antigos. Até à próxima.